Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Preparador Urbano Brasil. Aqui é o Ederson e tratarei aqui de mais uma etapa sobre o armazenamento em garrafa PET ou em qualquer outro recipiente hermético, que é o processo de secagem dos alimentos antes do seu envasamento, apresentando informações gerais sobre esse assunto. Um vídeo rápido, mas não menos importante, para que possamos garantir que os alimentos que armazenamos estejam em condições de consumo. Após longos períodos de tempo, devemos diminuir ou eliminar os fatores que possam afetar a sua vida útil. Uma delas é a umidade. Essa umidade é um dos principais vilões dos alimentos, o qual pode causar alterações em relação à cor, textura, até no sabor, e principalmente propicia o aparecimento de micro-organismos como os vírus, fungos e bactérias. Realizar o processo de secagem inibe esses micro-organismos e ajuda a diminuir o metabolismo e as transformações químicas dos grãos armazenados. A secagem em excesso, no caso de alguns alimentos, como com os grãos, pode ocasionar a diminuição ou a perda de nutrientes. Seguindo as recomendações referentes ao tempo e temperatura de exposição, isso é algo difícil de acontecer. A secagem é algo que é possível realizar com todo tipo de alimento. Quando houver recomendações específicas de acordo com o tipo de alimento a ser estocado, irei abordar em vídeo específico sobre cada uma delas. O processo de secagem dos alimentos podem ser realizados através de dois métodos. O primeiro é o natural, através da secagem pelo sol, e o segundo, o artificial, no caso aqui, através de um forno. A secagem natural consiste em colocar os alimentos sobre a exposição da luz do sol. É um processo lento e depende muito das condições climáticas do ambiente, não sendo possível realizar nenhum tipo de controle referente à temperatura e à umidade. Neste processo, utilizamos apenas bandejas ou uma superfície limpa ou base telada, o qual ajudará na uniformização da secagem, e ainda devendo possuir redes protetoras, como telas de proteção contra insetos. Durante todo o processo, será necessário periodicamente revirar o alimento. A espessura recomendada não deve ultrapassar 2,5 cm para garantir o tratamento térmico, e o tempo de secagem varia entre 2 a 3 dias de exposição. Para a secagem artificial, podemos utilizar um forno que segue o mesmo princípio de secagem pelo sol, diminuir a umidade pelo calor. A diferença aqui é o controle de todo o processo, como temperatura e o tempo de exposição, onde podemos garantir a secagem do alimento sem a perda de nutrientes. Devemos depositar os grãos ou qualquer outro tipo de alimento sobre uma forma ou bandeja, não ultrapassando também 2,5 cm de altura. Segundo estudo acadêmico, para a redução da umidade dos grãos e para manter seus fatores nutricionais, devemos submeter o alimento a uma temperatura de 100 graus durante 6 minutos, retirá-los do forno. Podemos utilizar termômetros de forno para o controle desta temperatura. Uma observação: devido à dificuldade de realizar o controle de temperatura na maioria dos fornos, em que o mínimo é 180 graus, podemos expor os alimentos por 3 a 4 minutos. Após a secagem, devemos realizar a principal ação, que é o esfriamento do alimento em temperatura ambiente durante 4 a 8 horas. Esse tempo é necessário para que aconteça a transpiração, fazendo com que a umidade presente no interior do alimento ou dos grãos migre para o exterior, garantindo assim a secagem correta e sua estabilização. Vimos aqui um pouco sobre o processo de secagem
o qual devemos realizar nos alimentos antes do seu armazenamento em recipiente hermético ou em garrafa PET, para garantir a redução da umidade e principalmente evitar a ação dos micro-organismos e prolongar a sua validade por muitos anos. Obrigado, espero ter ajudado e até a próxima.